Você faz poucos ou nenhum exercício, mas recomendo fortemente que faça este aqui todos os dias. São só 2 minutos e vou explicar os benefícios. Sou Roland Dibscher-Bracht, especialista há 40 anos em exercícios para dores. Mensalmente, temos mais de 9,5 milhões de visualizações em nossos vídeos de exercícios. O que eu vou te mostrar agora é um exercício que você pode e deve continuar desenvolvendo ao longo de semanas, meses, até anos. Basta fazer esse exercício todos os dias. Vamos juntos entender como o exercício é estruturado e se desenvolve. Por favor, faça tudo junto comigo e já perceba como você se sente durante o exercício, quais são os benefícios, o que isso traz de interessante, eu vou te explicar enquanto praticamos. Você se deita no chão, em um tapete macio ou em um colchonete, primeiro apenas de barriga para baixo e sente o seu corpo. O que você sente? Agora? Está puxando muito em algum lugar? Está tudo bem? Apenas sinta, apenas sinta. E depois de um tempo você vai se levantando e se erguendo cada vez mais até ficar apoiado nos seus antebraços. E você só vai tão alto quanto conseguir suportar bem agora. Porque o que fazemos nesse exercício é abrir a linha frontal de músculos e fáscias que na maioria das pessoas está totalmente encurtada e tensa, porque a gente senta demais, sem compensar isso. Só para dar um exemplo, isso significa que você começa aqui embaixo e aí talvez já perceba quando chega aqui. Agora começa a puxar na coluna, ou começa a puxar na barriga, ou começa a puxar no quadril, tudo isso pode acontecer. E então você vai exatamente até a área onde ainda é suportável, onde você diz, ok, esse cara sabe do que está falando. Eu simplesmente confio agora e não faço demais, vou até onde ainda é suportável. Você precisa ajustar isso, claro, não vai sentir assim logo de cara. E então você simplesmente permanece na posição. E depois de alguns dias você vai perceber que já consegue ir mais alto. E o que você já traz para o jogo imediatamente, não importa em que altura você faça isso. Depois de mais ou menos meio minuto fazendo isso, você começa, então vai e tenta, com a força do seu corpo, pressionar mais os braços contra o chão. O que está por trás disso? Agora você alcançou um alongamento específico, algo bem pessoal. E quando você pressiona contra o chão agora, você está tensionando exatamente os músculos e fáscias alongados. Os músculos disso você os contrai. As fáscias também são naturalmente envolvidas em toda essa ativação de força. E então você consegue aquilo que estava encurtado, que agora está em um comprimento maior. Isso se destaca nesse comprimento maior, onde geralmente não há mais força. E isso é incrivelmente bom para a coluna vertebral. Depois de você ter tensionado, você relaxa de novo e então percebe, agora consigo subir um pouco mais. E então você faz isso mais 2, 3 vezes, sempre aplicando força contra, relaxar e ir mais fundo. E depois de aproximadamente 1 minuto e meio, você tenta tirar os braços do chão e se mantém na altura. E aquela que você ainda consegue sustentar bem, e então você desce novamente. Faça isso por 2 minutos e você vai perceber. Todo dia você vai um pouco mais alto, e principalmente quando você estiver mais ou menos aqui e quiser subir cada vez mais, não comece a esticar demais o pescoço, isso não é bom. Em vez disso, leve a cabeça para cima, de modo que o queixo vá em direção ao pescoço. Assim, você também corrige ao mesmo tempo o seu pescoço, e isso é bom para a sua coluna cervical. E então, o mesmo processo. Todo dia você alonga por meio minuto, depois, por 1 minuto, você faz força contra, sobe um pouco mais, alonga mais, mas também ganha força. E no final, mais ou menos meio minuto, talvez 20 segundos. Segura de novo na altura em que você consegue manter e faz isso primeiro nessa posição. E depois que você percebe,
Ó, já consigo ir um pouco mais longe. É aí que isso se desenvolve. Você também vai perceber que já está andando mais ereto, seu quadril está mais solto. Deixa um comentário, talvez. Avançamos para o próximo nível. O próximo nível consiste em trazer mais diferença de altura. Você pega o sofá ou a poltrona, apoia os antebraços em cima. Seus ombros já devem ter desenvolvido estabilidade suficiente para que você consiga manter isso agora, depois daquela fase em que estávamos no colchonete. Sim, e agora você vai levando os joelhos cada vez mais para trás, e aí você percebe na frente. Seus músculos precisam segurar cada vez mais. E aí você vai cedendo devagar para eles, vai descendo cada vez mais, e agora presta atenção ao descer, para que suas virilhas desçam e não sua barriga. Sim, porque eu vou mostrar como está errado. Faça mais uma curvatura nas costas e agora deixe-se afundar para baixo com as costas arqueadas. Aí a sensação é diferente quando você usa as virilhas. Olha, essa é exatamente a mudança desse movimento para esse movimento. Então, virilhas para frente e depois para baixo. E aí você percebe que puxa bem menos nas costas, puxa mais pelas virilhas e depois talvez volte a puxar nas costas. Mas não desde o começo, porque queremos que o flexor do quadril entre cada vez mais no alongamento agora. Esse é o verdadeiro vilão das costas, pois fica encurtado pelo hábito de sentar sem compensação. Então, agora você vai comigo, faça junto, cada vez mais para baixo, até sentir que está puxando na virilha. Você sente puxar na frente do abdômen e, em algum momento, começa também a puxar para dentro das costas. E isso não é nada grave. Você só precisa manter de um jeito que ainda seja suportável. E pode ser que você trema, porque os músculos não estão acostumados com isso. Vamos sair um pouco juntos, relaxar um pouco, depois você volta e aí o corpo vai se acostumando com isso. O tremor vai diminuindo cada vez mais. E aqui também, depois de meio minuto, você faz a contração, ou seja, você pressiona os joelhos contra o chão, relaxa, aprofunda mais o alongamento e contrai de novo. Pressiona contra o chão, relaxa, aprofunda mais o alongamento, contrai contra o chão, relaxa, vai mais fundo. E no final, é claro, você também precisa fazer isso. Saindo da poltrona, você deita de barriga para baixo de novo e se puxa para cima, isso, se puxa para cima, bem ativo no alongamento. Talvez só uma breve explicação sobre esse alongamento ativo no final. Isso é super importante para a comunicação entre os músculos, porque temos músculos na frente e temos músculos atrás. E quanto melhor eles se comunicam, quanto melhor eles aprenderam a se ajustar uns aos outros. Melhor a coluna pode ser alinhada, assim como a articulação do quadril e tudo o que está conectado a ela. E ao mesmo tempo, ocorre um forte armazenamento dessa energia. Programas de movimento acontecem, ou seja, seu cérebro está realmente envolvido. Sentar na poltrona seria a segunda fase. E como eu disse, isso pode levar semanas ou meses até você conseguir chegar lá. Não se estresse, faça um exercício 2 minutos por dia. A cada dia vai ficando melhor, mas vá com calma. Na terceira fase, quando você perceber que está estável nos braços, que os ombros estão aguentando, que está tudo indo bem, a última fase, por assim dizer, você fica de 4. E quando estiver de 4, sempre observe como está o quadril. Você pode fazer aquela corcunda de gato e depois o contrário, faça isso junto comigo agora. Só sinta como a pelve pode se mover. E quando você faz a corcunda de gato e fica assim, aí você vai direto. Com esse movimento, nos braços que estão esticados, as mãos um pouco para fora, assim alongando, e deixa as virilhas descerem novamente. E agora, claro, eu vou sair de novo. Claro que surge uma nova força, que é a estabilização dos braços. Antes, os antebraços estavam apoiados, então você só precisava estabilizar os ombros, mas agora você tem mais extensão ali. Braços estendidos,
Manter o ombro já foi praticado antes, você já treinou isso, semanas, meses, o tempo que precisar para isso. E agora é uma nova carga novamente, e também como na poltrona. Se você perceber, meus braços não aguentam, então você simplesmente sai e depois volta de novo. E esse entrar e sair é um exercício maravilhoso. Mesmo que você só consiga segurar por 10, 15 segundos, você sai de novo, certo? Mas você consegue segurar cada vez mais. E nas fases em que você consegue segurar, preste atenção para que a virilha vá à frente. E um pequeno detalhe: as pontas dos meus pés estão apoiadas, porque assim temos um joelho mais flexionado e um músculo que é muito, muito importante para o nosso bem-estar do joelho, quadril e costas. Ele fica mais alongado ali, sim, e então você se deixa afundar por mais meio minuto, saia no meio se não conseguir segurar. Principalmente agora, enquanto estamos apenas praticando juntos de forma geral. E então, depois de meio minuto, você pressiona os dois joelhos o mais forte possível contra o chão. E agora, os músculos que estavam encurtados e agora estão alongados, eles ganham força enquanto estão alongados. Muito importante. Você relaxa, continua alongando, porque ao fazer essa contração oposta, os músculos também se cansam e depois você tem mais espaço para alongar ainda mais. Sim, e em todas essas posições de exercício, você sempre presta atenção para que a dor do alongamento ainda seja suportável. Depois você empurra novamente os joelhos contra o chão, relaxa. E aqui também você termina descendo até onde consegue se segurar. E então você se mantém nessa posição por um tempo. E em algum momento você pensa, ok, dá para aguentar, e então você também levanta as pernas. E então, por assim dizer, você está nesse sentido na posição final. O último aumento que você pode adicionar nessa terceira fase é que agora você presta muito mais atenção à sua cabeça. Já mencionamos no início que o queixo deve ser puxado em direção à garganta. Sim, ou seja, que você não estique demais a cabeça, mas sim que a leve junto, levando o queixo cada vez mais para trás. Ok, e depois desse exercício, desde o início, você sempre vai, após 2 minutos, rapidamente, só por alguns segundos, para a posição oposta e depois volta. Se você quiser fazer ainda mais, por favor, clique nesse link no primeiro comentário. Lá você encontra um guia completo para o corpo inteiro contra dores em todo o corpo, com exercícios e mais explicações. É só clicar lá e nós vamos te enviar esse guia gratuito.